Olá! 20 de novembro foi escolhido para representar o Dia Nacional da Consciência Negra. Isso por conta da data da morte do líder do Quilombo de Palmares. A figura de Zumbi dos Palmares é o símbolo da luta e resistência contra a escravidão de povos de origem africana. A data foi oficializada por lei em 2011. No programa desse mês, vamos falar como tem sido a inserção das pessoas negras no mercado de trabalho. As oportunidades e o tratamento dado a pessoas pretas e pardas é o mesmo oferecido a pessoas brancas? Você vai conhecer as ações do Ministério Público do Trabalho para combater a desigualdade racial no ambiente profissional e criar oportunidades para jovens negros em várias áreas de atuação. E você vai ver também. O Ministério Público do Trabalho cria grupo para defender o direito dos trabalhadores domésticos. 90% deles são mulheres, a maioria não possui carteira assinada. Doméstica são mulheres muito valorosas. O Ministério Público do Trabalho atua para garantir ambiente seguro para profissionais expostos à radiação. O paciente vem uma vez ou outra fazer um exame, mas eu estou aqui trabalhando praticamente todo dia. O trabalho legal começa agora. Parcerias firmadas entre o Ministério Público do Trabalho e empresas privadas têm sido uma das iniciativas com mais resultados positivos para a inserção de jovens negras e negros no mercado de trabalho. O repórter Guilherme Glória nos conta um pouco sobre algumas dessas ações de sucesso. Uma das principais características do Brasil é a diversidade étnica. De acordo com dados do IBGE, pessoas pretas e pardas representam 56% da população do país. A população autodeclarada negra é maioria no Brasil, mas essa realidade não se reflete no mercado de trabalho e muito menos nos espaços de poder. Dados divulgados pelo IBGE no informativo Desigualdades Sociais por Cor e Raça no Brasil apontam que entre a população com maior renda, 70,6% são brancos e apenas 27,7% são negros. A situação se inverte entre os 10% com menor renda. 75,2% são negros e 23,7% são brancos. Não há como mudar esse cenário sem oportunidades de emprego para a população negra. O Ministério Público do Trabalho sabe que sem emprego para essa população é impossível mudar essa realidade. Por isso, o MPT realiza diversas ações com o objetivo de dar oportunidades de trabalho para a população negra em todo o país. Quem fala sobre este trabalho é a Procuradora do Trabalho Valdirene de Assis, coordenadora do Projeto Nacional de Inclusão de Jovens Negras e Negros do MPT. O Ministério Público do Trabalho tem um projeto nacional, projeto de inclusão de jovens negras e negros universitários. Ele foi desenhado em 2017 e a preocupação que tínhamos era entender as demandas sociais e dar uma devolutiva que fosse relevante para o enfrentamento da discriminação racial no mercado de trabalho. Um ótimo exemplo é o Afropresença, evento online e gratuito, coordenado pelo Ministério Público do Trabalho, que busca trazer representatividade, oportunidades e conhecimento. Cerca de 5.000 vagas foram ofertadas em cada uma das 3 edições do evento. Eu acho que nasce o Afropresença, antes de tudo, dessa capacidade da capilarização do movimento negro, dos seus intelectuais, organizando práticas e, principalmente, construindo formas de relações nos ambientes de trabalho e nos espaços institucionais, onde a gente possa criar instrumentos de facilitação da presença de pessoas negras em espaços de poder. Existem também outras ações práticas desenvolvidas em relacionamento direto com as empresas, não apenas para inserir jovens negras e negros em vagas de trabalho, mas também para melhorar a carreira desse público. Eu posso destacar como o mais emblemático o caso dos processos seletivos de trainee. Historicamente, era um processo seletivo em que a participação de pessoas negras era praticamente nula. Então, desde que nós iniciamos os nossos trabalhos
de conscientização, de trazer as empresas para um espaço de diálogo, de construção dessas políticas, verificamos a deflagração de inúmeros desses processos seletivos, não só para trainees, mas como para outros cargos destinados à população negra. A empresa Magazine Luiza realizou um trabalho desse tipo. A ação foi muito bem sucedida. Nós identificamos que nós tínhamos uma defasagem em cargos de liderança na companhia de líderes negros. Com relação aos funcionários de maneira geral, a gente tem aí 56%, 55% dos funcionários são negros, então isso reflete muito o que está no Brasil. Só que em cargos de liderança a gente achou que poderia fazer algo diferente, né? E criamos esse programa, fizemos em parceria com o Ministério Público do Trabalho, então nós entramos em contato com o MPT, ouvimos o órgão, analisamos notas técnicas do MPT que justificam e incentivam esse tipo de contratação. E para falar mais sobre os direitos desses trabalhadores e outras ações do Ministério Público do Trabalho, eu converso agora com a procuradora Fernanda Diniz e a representante do Movimento Negro Unificado, Dandara Maria Barbosa. Obrigada, procuradora, obrigada, Dandara, por estar com a gente aqui no Trabalho Legal. E eu já começo com a senhora, procuradora. Nós vimos na reportagem do Guilherme Glória essa questão da diversidade e da dificuldade do jovem negro até hoje no mercado de trabalho. Para além do que ele já falou na reportagem dele, o que nós podemos falar de efetivas ações do Ministério Público do Trabalho para inserir esse jovem? Nós possuímos um projeto estratégico nacional, que é o Projeto de Inclusão de Jovens Negras e Negros Universitários. E por que esse projeto tem o foco em jovens negros e negras universitários? Porque as estatísticas não mentem e elas mostram que a população negra está, sobretudo, ativada em postos de trabalho subalternos. Sem demérito algum, obviamente, a esses cargos, mas quando as pessoas procuram fazer uma faculdade, muitas vezes elas estão mirando postos de mando, de gestão, de gerência, e esse projeto é voltado exatamente para esses cargos. Apesar dos jovens conseguirem ingressar agora nas faculdades com a política de cotas, a transposição para o mercado de trabalho não acontece. E é nesse gap, é nessa dificuldade que o nosso projeto atua. A nossa atuação se faz através do diálogo e as empresas, de um modo geral, já perceberam a importância e o valor da diversidade. E o projeto ele vai em 3 ramos, vamos dizer assim, primordiais, que é na área do direito, na área da publicidade e na área administrativa, na área de gestão das empresas. Dandara, falando de ocupação de pessoas brancas e falando dessa necessidade de fazer essa inserção do jovem negro no mercado de trabalho, você vê que esse é o caminho? Sim, e é um caminho urgente. Por exemplo, eu sou fruto de políticas de ações afirmativas ao entrar na universidade. Eu formei numa universidade federal por meio dessas políticas de ações afirmativas, mas a gente precisa pensar para além dessa formação. A gente precisa começar a pensar a inserção de jovens negros no mercado de trabalho e, para além disso, também a sua permanência, porque a gente vive numa sociedade que, infelizmente, ela é desigual, tanto num contexto de marcadores sociais de gênero, raça e classe. A gente não tem as mesmas oportunidades que a classe, a branquitude tem em relação a uma sociedade tão desigual. A gente ainda tem as consequências do que o racismo afetou na nossa população brasileira. Foram mais de 400 anos de escravidão em que o sistema brasileiro não deu o total acesso para essa população que, infelizmente, em virtude dessa questão do racismo, da escravidão, não tiveram condições, ferramentas para se inserir ou, pelo menos, ter um mínimo que é uma condição de vida básica, tanto a saúde quanto a questão de educação. E a gente vê essa discrepância que é gritante, tanto nos espaços do mercado de trabalho, como, por exemplo, nos espaços ditos de poder. Infelizmente, a juventude negra ela ainda se encontra no desemprego e em empregos que a gente chama de subempregos, que são trabalhos informais.
Doutora Fernanda, e quando a gente ouve a Dandara falar isso, a gente pensa assim, nossa, que necessidade urgente. Nós vimos na reportagem do Guilherme que ele fala de alguma dessas parcerias ali com o Magazine Luiza. Que outros exemplos que nós podemos dar e como o Ministério Público do Trabalho tem atuado exatamente nesse ponto que a Dandara fala. A senhora começou a falar um pouco sobre isso, que é a permanência desse jovem também no mercado. Não adianta só ingressar no mercado de trabalho. Já tem algum projeto, ou esse projeto, ele se ramifica para isso? O projeto envolve muito na qualificação das pessoas que trabalham em recursos humanos de empresas, inclusive no Rio de Janeiro. Eu executo esse projeto no Rio de Janeiro, em parceria com a ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Já produzimos turmas para profissionais de recursos humanos negros, uma capacitação, um processo de aceleração de carreiras, né? O que falta para esse profissional? É o inglês? Então, vamos ver o que dá para suprir, para que essas pessoas pudessem ascender nas suas empresas e, com isso, puxar outras pessoas negras junto com elas. E também temos uma parte de qualificação para jovens negros que se chama Conexão Negra. É uma qualificação que, em virtude da pandemia, tem sido feita telepresencialmente, e fazemos nessas 3 áreas, né, que eu apontei: jurídico, empresarial e publicidade. Essa é a atuação do Conexão Negra, essa é a proposta que já vem sendo executada, mas é isso que vocês esperam? É o caminho da diversidade, de respeitar as especificidades que cada profissional traz, para além da sua formação técnica, traz também a sua vivência. E a gente tem provas, ações que mostram que esse é o caminho certo. A gente vê que o mercado de trabalho como um todo, assim como para pessoas brancas ou para pessoas pretas, é competitivo. E quando você é negro ou até mesmo mulher, aí a gente vem trazer o contexto de ser mulher negra, a gente precisa cada vez mais se especializar, ter uma língua, ter um intercâmbio. O mercado de trabalho, ele pede isso tanto para, né, independente de cor, mas ele pede mais ainda em relação às pessoas que são negras. Encerramos aqui a nossa roda de conversa, mas não saia daí. No próximo bloco a gente traz a história de uma modelo de 19 anos que, além das dificuldades naturais da carreira, também teve que enfrentar o preconceito. Já já a gente volta. O sonho de Carla desde cedo era de trabalhar como modelo. A jovem de 19 anos está bombando. Passarelas, fotos para marcas importantes e destaque com milhares de seguidores nas redes sociais. A carreira de modelo está em ascensão, mas nem sempre foi assim. Nesse mercado, tudo é mais difícil para jovens negras e da periferia. A minha carreira começou quando eu tinha 11 anos de idade. Eu comecei participando de concursos de Miss e foi algo que foi bem triste para mim, porque eu sempre fui uma garota de muitos sonhos, sempre sonhei muito com essa carreira que eu tenho hoje e para mim era muito distante. Essa sensação de estar distante do lugar que sempre sonhou em ocupar era consequência de várias situações de preconceito que Carla passou nos primeiros passos da carreira. A jovem modelo era considerada fora do padrão exigido. Em 2020 eu participei de um concurso de Miss, que foi o Miss Brasília, e foi uma época bem difícil para mim, pois eu sonhei muito com aquilo, me preparei muito e acabei sendo expulsa do concurso porque eu não me encaixei no padrão que eles queriam que eu me encaixasse, até exigiam que eu alisasse meu cabelo, tinha aquela coisa, e eu não consegui me adequar naquele padrão, não consegui me encaixar. O sucesso da carreira de Carla é um exemplo de que, com o incentivo e as oportunidades, é possível que jovens negras e negros cheguem onde quiserem, em qualquer área de atuação. O presidente da Central Única das Favelas do Distrito Federal, a CUFA-DF, contou sobre o evento que foi primordial para fazer a carreira da modelo deslanchar, o Top CUFA, evento de moda voltado para o público das periferias, onde a maior parte da população é autodeclarada preta ou parda. O projeto começou em 2012 na CUFA Nacional. Em 2016 a gente trouxe ele para Brasília num formato regional. A gente dividiu ele em 2 categorias, né, Fashion e Street, e é justamente com esse objetivo também. A gente sabe que o mercado da moda é um mercado muito fechado, principalmente para o público periférico e principalmente para o público preto. A gente sabe que
os espaços que tem nesse mercado, ele é muito limitado. Na edição 2021 do Top CUFA, Carla foi a campeã. E isso mudou completamente a trajetória da jovem. Eu cheguei lá, eu me senti em casa, porque tinham pessoas parecidas comigo, tinham meninas do nariz largo, da boca larga, do cabelo crespo, cacheado, sem vergonha nenhuma de mostrar aquilo. E desde então tem sido maravilhosa a experiência, tem sido incrível. É algo que não tem preço, né? Eu sei que às vezes é algo... É difícil de explicar com palavras o sentimento que a gente tem quando a gente vê ali, por exemplo, todos os nossos campeões das edições anteriores, eles estão agenciados hoje, estão trabalhando no mercado e a gente tem visto isso acontecendo e o que a gente mais busca é que eles consigam dar continuidade na carreira que eles quiserem, né? É por histórias como estas que o Ministério Público do Trabalho não mede esforços para promover a igualdade racial no mercado de trabalho. E o objetivo do MPT é de seguir atuando e trazendo novas ideias e projetos para combater o racismo e a desigualdade racial. Carteira assinada. Talvez esse seja um dos mais importantes direitos da empregada doméstica. É por meio dele que o empregador é obrigado legalmente a pagar um valor igual ou superior ao mínimo vigente naquele ano. 13º, férias e fundo de garantia do tempo de serviço também são direitos que passaram a fazer parte da vida profissional das trabalhadoras domésticas. Mas desde quando essa categoria passou realmente a ter garantido direitos que já estavam previstos na Constituição? Limpa aqui, limpa ali. E assim Luaniza vai se virando como pode para cuidar do Caio de 1 ano e 3 meses e das atividades como doméstica. Ela mora de aluguel nesta casa com o marido no Sol Nascente, cidade a 40 quilômetros do centro da capital. Desde os 18 anos, ela trabalha como doméstica. Gosto de trabalhar, não gosto de ficar parada, sempre trabalhei, sempre dei o meu sustento, sabe? Assim, sempre ajudei meu marido, né, no que posso. Ela lembra das dificuldades que já passou desde o início da pandemia. Esse tempo de pandemia, a maioria das patroas, elas dispensaram, né? Dispensaram as mulheres que estavam trabalhando, as empregadas domésticas. Então, assim, esse tempo de pandemia está muito difícil, sabe? Está muito difícil. No Brasil, 90% dos trabalhadores domésticos são mulheres. Desse total, 65% mulheres negras. Luaniza hoje trabalha com a carteira assinada, motivo de muito orgulho para ela. Mas, infelizmente, 70% dos trabalhadores domésticos não possuem CLT. Para mudar essa realidade, o Ministério Público do Trabalho criou um grupo para defender o direito desses trabalhadores. Nós ainda verificamos, ainda hoje, no século XXI, situações de mulheres que foram pegas ainda meninas para criar, sabe? Por famílias, e aí começaram a se ativar no trabalho doméstico nessas famílias e não tiveram as mesmas oportunidades que os filhos dessas famílias, né? Embora essas famílias digam que são como se fosse da família, na prática não é assim que acontece. Na prática elas foram pegas para criar e para trabalhar, né? Muitos trabalhadores domésticos ainda não sabem, mas possuem direitos garantidos já na Constituição, como férias, FGTS, aviso prévio, horas extras, 13º salário e salário mínimo. E por falar em salário mínimo, esse é um dos direitos mais importantes. O empregador é obrigado a pagar um valor igual ou superior ao salário vigente. Com tantos avanços, a gente nunca conseguiu atingir um total de 40% de mais de 7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras domésticas, né? Sendo que a maioria somos mulheres negras, mulheres sem nenhuma escolaridade ou semi-alfabetizada. De acordo com o DIEESE, o trabalho dos sindicatos e do Ministério Público do Trabalho foi essencial durante a pandemia para a categoria. Durante a pandemia, o Ministério Público do Trabalho ele enviou uma nota técnica, inclusive, para que as trabalhadoras domésticas pudessem estar integradas dentro de serviços essenciais, de serviços não essenciais, para que elas pudessem ficar em casa recebendo o seu salário. O Ministério Público do Trabalho, historicamente, tem um papel extremamente importante dentro dessa questão da fiscalização, né, em função de ser um trabalho que é exercido dentro do domicílio, torna ainda mais difícil a fiscalização. Mesmo sendo uma categoria importante para o país, os trabalhadores domésticos precisam saber, entender e lutar pelos seus direitos. E doméstica são pessoas
São mulheres muito valorosas. Vamos agora esclarecer um pouco mais das dúvidas das trabalhadoras domésticas no quadro Fala Trabalhador. Se eu chegar a adoecer hoje, eu já posso me aposentar? Ele tem o direito de receber um benefício previdenciário a depender do tempo de incapacidade para o trabalho. Todavia, se a incapacidade for permanente, ele pode ter direito à aposentadoria por invalidez. É importante, todavia, que a sua carteira esteja assinada e que o empregador faça o recolhimento das suas contribuições previdenciárias, pois, caso contrário, o INSS pode vir a não conceder o benefício. Eu queria saber como é que eu faço para me aposentar. Para aqueles trabalhadores que começaram a recolher contribuições previdenciárias a partir de 13 de novembro de 2019, que foi quando entrou em vigor a reforma da Previdência, é preciso para aposentar ter, no caso dos homens, 65 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição, e no caso das mulheres, 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição para o INSS. Para aqueles que começaram a recolher contribuições previdenciárias antes de 2019, são previstas várias regras de transição pela legislação, de modo que eles podem conseguir se aposentar mais cedo. Eu queria saber quais são os meus direitos como doméstica. A partir da PEC das empregadas domésticas do ano de 2013 e da Lei Complementar de 2015, as empregadas domésticas foram equiparadas em direitos aos empregados de modo geral. Então, elas têm diversos direitos que antes não eram assegurados. Falando ainda em homenagens, o trabalho legal não poderia deixar de valorizar um importante profissional que vai a fundo quando o assunto é corpo humano, o radiologista. Vamos ver no programa deste mês como tem sido a atenção ao ambiente de trabalho desses profissionais que tem o dia 8 de novembro, o Dia do Radiologista, dedicado à sua importante profissão. Dor no peito, dificuldades para respirar, esses foram os sintomas que levaram o Danilo a procurar um atendimento médico. O diagnóstico de efizema pulmonar só veio depois de uma tomografia. Essa doença já estava em mim já há tempo, desde o começo do ano que o médico falou. Aí eu só fui descobrir aqui, nunca fiz a primeira vez. O exame também foi solicitado pelo médico que atendeu o Estevam. Ele estava sentindo fortes dores na região do abdômen. Foi com a tomografia que o radiologista conseguiu ver cada parte do corpo do paciente. Consigo ver a coluna, né, que no caso é a coluna lombar, os diversos músculos que compõem a anatomia humana, já consigo ver os ossos da bacia. A tomografia computadorizada é uma técnica não invasiva que usa a radiação para diagnosticar e acompanhar tratamentos. Outros exames também utilizam a radiação ionizante para diagnósticos, como radiografia, mamografia, ressonância magnética e também como medicação, no caso de tratamento ao câncer. Quando fazemos o exame, não percebemos a presença da radiação, mas em um raio-x de tórax, por exemplo, como o próprio nome já diz, um raio é emitido e atravessa o paciente. Do outro lado, o aparelho recebe as informações que chegaram até lá. Para o paciente que faz esse exame em vezes específicas da vida, o risco é menor que para o profissional que faz aquele procedimento com mais frequência. Por isso, alguns cuidados precisam ser tomados. Quem comanda o exame, por exemplo, fica isolado em uma cabine praticamente blindada. O chumbo, como é um material muito denso, ele barra a radiação. E as paredes, é o que a gente chama de paredes baritadas. Usa um composto chamado barita junto com a argamassa, e que bloqueia a radiação também. Além disso, durante o exame, o profissional precisa usar um aparelhinho junto ao corpo, é o dosímetro, usado para medir a quantidade de radiação a qual ele foi exposto durante todo o mês. Mas o Ministério Público do Trabalho tem recebido muitas denúncias de empregadores que descumprem essa obrigação. É um instrumento essencial para a aferição de exposição aos raios ionizantes durante a atividade que realizam. Então, é um problema recorrente que é reportado ao Ministério Público, mas as medidas exigíveis vão muito mais além do fornecimento de dosímetros.
O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da Primeira Região também monitora a contratação desses profissionais como prestadores de serviço, sem vínculo trabalhista, dificultando o monitoramento da carga horária cumprida ao longo do mês. A lei existe porque a exposição em excesso aos raios pode provocar câncer ao longo dos anos. Às vezes a pessoa quer ter uma remuneração maior, fazer tá trabalhando em outro lugar ou aumentar a carga horária, a empresa acaba sem conhecimento cedendo, né? Por isso, desde 2021, o Ministério Público do Trabalho firmou um acordo de cooperação técnica com o Instituto Nacional de Câncer, INCA, para a elaboração de ações, projetos e estudos relacionados à contaminação de profissionais pela exposição a agentes cancerígenos. O trabalhador ele tem que ser orientado quanto aos riscos, tem que ser informado sobre os riscos. Agora, o serviço precisa prover todas as medidas protetivas necessárias. Não tem como um radiologista eliminar a exposição, porque ela é essencial para diagnóstico e tratamento de múltiplas doenças. E chegou a hora da gente saber o que rolou nas redes do MPT nos últimos dias. Oi, Madei, tudo bem? O tema que bombou nas redes sociais do MPT no mês de outubro não poderia ser outro: assédio eleitoral. O tema somou 28 postagens neste mês. O card que inaugurou o tema em outubro, no Instagram do MPT, trouxe um alerta aos internautas e divulgou nossos canais de denúncia. O post teve mais de 5.000 curtidas e 115 comentários. Também fizemos postagens divulgando vários casos de assédio e coação eleitoral pelo país. Um caso do Pará, por exemplo, gerou mais de 4.000 likes. O empresário apareceu em vídeo que circulou pelas redes sociais, coagindo trabalhadores a votarem em determinado candidato nas eleições presidenciais. Outro post com alto engajamento, somando mais de 3.000 curtidas, foi sobre um caso em Santa Catarina. Após assinar um termo de ajuste de conduta, uma empresária publicou o vídeo com pedido de desculpas à sociedade brasileira e aos trabalhadores provenientes da região nordeste do Brasil por ter orientado seus clientes a não admitir trabalhadores que votassem em determinados candidatos nas eleições gerais. Já uma publicação feita em parceria com o TSE bateu recorde de curtidas no mês passado. Foram mais de 9.000 likes em uma postagem que explicava como denunciar o assédio eleitoral. E assim a gente encerra o programa de hoje. Para ficar por dentro do que o MPT faz pelo país e pelos trabalhadores aí da sua região, acesse o portal e as redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!